Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o jogo Guerreiros Supremos, a Batalha das Cartas, tá? É um jogo estratégico, um jogo de cartas de batalha, que ele também pode ser jogado individualmente, como eu vou mostrar para vocês, e pode ser jogado integrado também com o tabuleiro, tá? Que está no outro vídeo, que está embaixo também, dentro dos outros vídeos, tá? Bom, vamos lá. O jogo ele é composto, vou abrir aqui a caixinha, ele vem exatamente dessa maneira, tá? Dentro da caixa temos aqui o limite de golpes de 1 a 6, que eu já vou explicar para que serve. Vem aqui também os valores dos golpes, para você se orientar no começo, né? Enquanto ainda não tiver a prática do jogo. E as cartas, tá? Vem aqui, ó, uma bandejinha, né? Ó, que é dobrável, muito prático. Aqui 60 cartas, do outro lado mais 60, tá? É um baralho duplo de 120 cartas. Tem as 18 cartas especiais, 2 cartas aqui são de divulgação e regras básicas do jogo, e as 100 cartas de personagens, tá? Dessas 100 cartas são 20 personagens de cada estrela, de 1 a 5 estrelas, né? Então, vou explicar o componente de cada carta primeiro, tá? Vou usar como exemplo aqui o Ryuzen, que é o protagonista aqui do nosso universo. Ele é um guerreiro de 5 estrelas, então há 5 estrelas aqui, um guerreiro primordial. Aqui estão os golpes do Ryuzen, enumerados de 1 a 6, né? Cada um com um nome, ó, Cálculo da Vitória, Muralha Viva, Raio Cortante, Chama Interior, Punho Estelar, Explosão Suprema. Os níveis do seu golpe, que pode ser básico ou supremo, né? Os números crescentes. E os atributos, né, de inteligência, resistência, velocidade, energia espiritual, força e poder supremo. E abaixo a frase também que caracteriza ele. Cada personagem tem a sua frase, tá? A frase do Ryuzen é: a chama que nasce da neve pode incendiar o mundo. Isso explica um pouquinho sobre a característica e a personalidade de cada personagem, né? O Demolidor, por exemplo, a frase dele é: eu não crio o mal, só o liberto. E essas frases elas têm relação com o universo dos Guerreiros Supremos, que inclusive há o livro que eu vou estar também vendendo, né, que conta toda a história dos Guerreiros Supremos, né, desse universo de animação que inicialmente é um livro, né, que eu pretendo também lançar em breve, tá? Bom, o jogo ele funciona da seguinte forma, tá? Junto também vem a barrinha de energia, tá? Que é do número 1 ao 40, né? Você começa com 40 e vai indo até 1. E 6 pinos, né? De cores diferentes. E 3 dados, tá? São 2 dados iguais. Aqui eu estou sem o dado diferente, tá? Mas vocês vão receber 2 dados iguais e um dado diferente, tá? E eu vou explicar já para que é esse dado diferente. Bom, vou simular uma batalha aqui de 1 contra 1, tá? Existem outros modos de jogo, né? Outras formas de jogo que estão todas no manual completo, mas eu vou explicar uma batalha 1 contra 1 para simplificar, tá? Então vamos supor que a batalha seja entre Ryuzen e Demolitor. É a vez do Ryuzen. Tira na sorte, quem vai estar com o Ryuzen começa. Então o Ryuzen aqui vai ficar com o branco e o Demolitor com o preto. Eu vou jogar os dados, na verdade eu vou jogar os 3 de uma vez, aqui eu vou jogar 2 de um lado, 1 do outro para diferenciar, tá? Imagine que esse aqui seja um dado de cor diferente. Aqui caiu 5 e 2, e o dado do contra-ataque caiu 6, tá? Primeiro eu vou usar apenas esse dado aqui, tá? Na verdade esse dado aqui é do Ryuzen, 5 e 2. Então, o que isso significa? Que ele vai ter que usar ou a fileira do golpe 5 ou a fileira do golpe 2. Aí você vai me perguntar, bom, a fileira do golpe 5 é mais forte, então eu sempre vou querer usar o mais forte. Porém, há um detalhe, se eu escolher o golpe 5 Supremo, o meu adversário também vai jogar no 5 Supremo. Então, muitas vezes, numericamente, o golpe é mais forte, porém, ele pode ser mais fraco que o do adversário. Com a prática do jogo, vocês vão conseguir entender a lógica, né, de como funciona você ter um golpe fraco ou forte, independente de qual nível ele estiver aqui de 1 a 6, tá? Então, caiu 5 e 2, como eu já tenho um jeito aqui do jogo, que eu já fiz alguns testes, eu vou de 5 Supremo, tá? Que ele tem 180 do 5 Supremo. O Demolidor vai usar o 5 Supremo também, tem 174, tá? A título de comparação, caiu o 5 e o 2, né? Aqui o Ryuzen venceria também no básico, de 167 a 164, porém na fileira 2
ele empataria aqui no 109 contra 109. Quando empata, nada acontece, tá? E aqui ele ganharia de 93 a 88. Mas se você for comparar os outros golpes, aqui ele ganharia por 1, aqui ele perderia, né, no 1 básico. Aqui no 3 ele perderia no básico, ele perderia no supremo. No 4 ele ganharia nos dois. No 5 ele ganharia nos dois. No 6 ele perderia aqui no supremo e ganharia no básico. Então, não há um personagem que vença em todas as batalhas o outro personagem. Até um de 5 estrelas contra de 1, pode ser que o de 1 estrela tenha um golpe que consiga vencer o de 5, tá? E esse equilíbrio entre os golpes foi todo buscado a partir de testes, né, de programas que geraram esses números, juntamente com eu ali dando todas as coordenadas para que esses números ficassem equilibrados, né, entre todos os guerreiros, tá? Então, vamos lá, eu escolhi o 5 Supremo, 180, e o Demolidor, 174. No caso aqui, o Ryuzen ganhou, tá? Agora, o que acontece quando o jogador ganha? Vamos calcular o dano agora. O dano que o Ryuzen causa é o ataque, que é a cor mais clara. No caso aqui, o Ryuzen vai causar um golpe, vai causar um dano de 18, tá? E o Demolidor vai ter a defesa dele, que é o 4. Tá? Então o número claro é o ataque e o número escuro é a defesa. Como o Ryuzen ganhou, ele vai atacar com 18 e o Demolidor vai defender com 4. Então 18 menos 4 são 14. Então o Demolidor vai perder de 40 para 26. Tá? Desceu 14. E para que serve o outro dado que vai ser de outra cor? No caso aqui é o contra-ataque. O jogador perdedor pode ter a possibilidade de contra-atacar. Nesse caso aqui eu vou contra-atacar com o Demolidor. E como que funciona o contra-ataque? O Demolidor perdeu, ele quer contra-atacar. Caiu 6, ele vai pegar aqui o golpe dele 6, na mesma fileira, só que ele não vai usar o golpe, ele vai usar o atributo. Tá? Os contra-ataques são feitos pelo atributo. Então no caso aqui ele vai usar o atributo Poder Supremo, que está na fileira 6, que é 94. E o Ryuzen tem 84, tá? Nesse caso, então, o Demolidor ganhou no contra-ataque. O contra-ataque, ele é um número específico, sempre 5, tá? Então, o Ryuzen perdeu 5 aqui do contra-ataque. Agora, o Demolidor vai atacar. E o golpe que foi usado foi o 5, né? Que o Ryuzen usou. Então, eu vou colocar aqui um pininho no golpe 5, tá? Porque ele não vai poder mais ser usado pelo Demolidor. Então agora a vez do jogador Demolidor, caiu 5 e 1. Ele não pode usar o 5, então ele vai usar 1. Nesse caso aqui, vale mais a pena usar o... Eu não vou saber o golpe do adversário, né? Mas mesmo não sabendo, eu posso escolher o básico, né? Que é 69 aqui. E o Ryuzen tem 65. Então o Demolidor ganhou essa batalha. Porém, o ataque dele é 6 e a defesa é 5, né? 6 menos 5 daria 1. E aí tem a regra específica, que o mínimo de dano a ser causado é 5. Então, se a diferença entre eles aqui no caso, do ataque do Demolidor, que deu 6, e da defesa do Ryuzen, que é 5, deu apenas 1, esse 1 não vai ser utilizado. Vai ser o 5, que é o mínimo possível, tá? Então, o Ryuzen vai perder 5 de 35, vai para 30. O Demolidor usou o golpe 1, não pode usar novamente. Como o Ryuzen perdeu, ele tem o poder de contra-ataque. Então, o dado é diferente, ó, caiu 5. Então ele vai usar força, ele vai escolher contra-atacar. Ele pode escolher sim ou não, ele vai escolher contra-atacar. Então ele tem 88, porém o Demolidor tem 98, então ele perdeu também no contra-ataque. Então ele vai perder mais 5 pontos, foi para 25. Então Demolidor 26, Ryuzen 25. E assim vai o jogo, tá? Até chegar ao 0, tá? E aqui os golpes, né? Usou um golpe, vai colocando pino. Usou outro golpe, vai colocando pino. Quando fica apenas em 2, não precisa jogar o dado, né? Sobrou o golpe 6 e o 3, o jogador escolhe o golpe 6, e aí coloca o dado em cima, né? Já que não vai precisar mais do dado, apenas o do contra-ataque. E o último golpe, se usa o 3, coloca outro dado em cima, joga apenas o contra-ataque, tá? Se todos os golpes forem usados e eles ainda não tiverem perdido a batalha, tiram-se todos e pode usar todos novamente depois após o sorteio, ok? Quem chegar a 0, perde a batalha. Tá? Essa é uma batalha simples de 1 contra 1. A batalha pode ser realizada também de 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5, né? Um de cada estrela, somando 15 estrelas, né? A forma que você quiser, tá? Quando tiver mais de um adversário, o adversário chegou a 0, ele sai e entra o próximo adversário, tá? Então suponhamos que aqui fosse uma batalha de 3 contra 3, tá? Tá aqui o Ryuzen
Taurus e o Bristo, e aqui Demolitor, X-Paon e Mestre Rentiro. Suponhamos que todos eles, né, nesse caso aqui todos têm 5 estrelas, né? E aí o Demolitor zerou. Suponhamos que ele zerou. Ele vai sair, o Ryuzen fica entre o próximo, X-Paon. E lá começa lá com 40 novamente. Tá? Vamos supor que o Ryuzen estivesse aqui, e aí o X-Paon ganhou, o Ryuzen sai. E o Taurus entra com 40. E assim por diante. Tá? Então é isso, gente. Esse é o jogo por nível de poder, tá? Dá para jogar também de uma maneira simples, né? Se você quiser apenas comparar golpes, se você quiser uma coisa mais simples, então cada um escolhe uma carta, compara golpe, eu escolho inteligência, 100, 87, ganhei e troca a carta. Pode jogar apenas jogando dado, escolhendo golpe, tá? Mas essa é a maneira mais estratégica e mais, inclusive, estratégica que você tem que pensar, né? Em estratégias com relação aos personagens que você tem, ao poder de ataque, ao poder de defesa, para ficar bem legal, tá bom? Obrigado e os detalhes estão no nosso manual completo ilustrado. Até mais!